A história completa de Hefesto, o deus do fogo e da forja. Hefesto, também chamado de Hefaistos, era o deus do fogo, da metalurgia, das invenções e dos artesãos. Ele era o grande ferreiro dos deuses do Olimpo, responsável por criar armas, armaduras e objetos mágicos. Apesar de ser extremamente talentoso, sua história é marcada por rejeição, sofrimento e superação. Origem de Hefesto. Hefesto era filho de Hera. Em algumas versões do mito, ele também é filho de Zeus. Mas quando nasceu, Hefesto era frágil e tinha uma deformidade na perna. Por causa disso, Hera ficou envergonhada e o lançou do Monte Olimpo. A queda foi tão grande que ele caiu no mar, e acabou ficando manquejando para sempre, criado no fundo do mar. Depois da queda, Hefesto foi salvo por duas ninfas marinhas, Tétis e Eurínome. Elas cuidaram dele durante anos em uma caverna no fundo do março. Foi lá que Hefesto começou a aprender a trabalhar com fogo e metal, desenvolvendo seu talento como ferreiro. O retorno ao Olimpo. Com o tempo, Hefesto se tornou um mestre artesão. Ele criou joias e objetos incríveis que nenhum deus conseguia fazer. Segundo um mito famoso, Hefesto criou um trono mágico para Hera. Quando ela se sentou nele, ficou presa por correntes invisíveis. Os deuses imploraram para Hefesto libertá-la. Em troca, ele exigiu seu lugar no Olimpo. Assim ele voltou e passou a ser o ferreiro oficial dos deuses. O casamento com Afrodite. Hefesto acabou se casando com Afrodite, considerada a deusa mais bela do Olimpo. Mas o casamento não foi feliz. Afrodite se apaixonou por Ares. Quando Hefesto descobriu, ele criou uma rede invisível de metal e prendeu os dois amantes juntos, chamando todos os deuses para testemunhar a traição. Criações famosas de Hefesto. Hefesto criou alguns dos objetos mais poderosos da mitologia grega, como o raio de Zeus, o escudo de Aquiles, a armadura de Hércules, o tridente de Poseidon, autômatos de metal que se moviam sozinhos. Seu trabalho era tão incrível que ele era considerado o maior artesão do Olimpo. Hefesto e os vulcões. Os gregos acreditavam que as forjas de Hefesto ficavam dentro dos vulcões. Quando um vulcão entrava em erupção, eles diziam que Hefesto estava trabalhando em sua oficina, martelando metal e criando novas armas divinas. Símbolos de Hefesto. Os principais símbolos de Hefesto eram martelo, bigorna, tenaz, fogo da forja. Curiosidade sobre Hefesto. Ele era o único deus do Olimpo com deficiência física. Mesmo sendo rejeitado no início, tornou-se indispensável para os deuses. Os romanos o chamavam de Vulcano. Resumo: Hefesto é um símbolo de superação e talento. Mesmo sendo rejeitado e diferente dos outros deuses, ele se tornou o maior inventor e ferreiro do Olimpo, e assim termina a história de Hefesto, o deus do fogo, das forjas e das criações impossíveis. Um deus rejeitado ao nascer, jogado do Olimpo, mas que voltou para se tornar o maior artesão entre os deuses. Mas talvez as histórias antigas não sejam apenas mitos. Alguns dizem